a região dividida do Francos e entre o Piscinão e o Jardim dos Francos era uma fazenda para o lado esquerdo, uma para o lado direito e a outra para o lado direito lá, que é outra família. A família do Jardim Vista Alegre era a família Prado. Era a família onde que eles desmembraram lá em 63, onde minha avó chegou em 64, comprou o lote, fez a casa e fazia na capela onde tinha a única igreja do bairro, na fazenda, onde fazia as missas, as novenas, os batismos, era tudo lá na fazenda do Prado. Isso na Brasilândia? Isso na Brasilândia, hoje Distrito Brasilândia. Exatamente, que até então, qual o ponto, qual rua que seria? é Procópio Ferreira, que é no final da Penha Brasil. Final da General Penha Brasil, onde dá a entrada da Dom Tomás de Noronha, que entra para o Vista Alegre, e o Jardim dos Francos ali, que divide com o Jardim Vista Alegre. E quando foi desmembrado isso, ficou um pedacinho lá no fundo da Dom Tomás de Noronha, que dividiu Elisa Maria, onde tinha um sítio do São Joaquim, onde a gente ia lá comprar ovo de pato para fazer vitamina, comprar algumas galinhas para bater no final de semana. Você caminhava? E nessa conjuntura toda da história, antes de vir o Rodoanel, que a gente falou muito sobre a questão da preservação da história, que tinham lá um quilombola. E aí foi destruído porque não teve ninguém que teve uma ação para poder evitar que deixasse essa história pela ação do direito público, né, da obra, do Rodoanel, etc., que é o desenvolvimento. Mas tinha que estar fazendo a questão da preservação. Quando eu entrei com essa história aí, o pessoal falou que eu era meio politiqueiro, etc. e tal, eu falei, é porque vocês não vê cultura e não assistem jornal. Lá na Zona Leste, desviaram o Rodoanel por causa de uma perereca que estava num lago onde o Rodoanel ia passar. Aqui tem pássaros, tem uma história do quilombola, fizeram isso porque as associações não se organizaram para tal ação e fizeram. Hoje, em 2021, antecedendo essa data, houve a questão da compensação do impacto do Rodoanel, que toda a compensação da área do Rodoanel está indo para a Moca. Isso é justo? Então, se o Netinho está falando mentira, entra nos documentos, no alto dos documentos, que vocês vão ver lá. A área de compensação do impacto ambiental da região do Jardim Vista Alegre, Princesa, Damasceno e Jardim dos Francos foram tudo para a Moca. Isso para a gente é prejudicial porque é uma verba que ia atender toda a questão de asfaltamento, praças, arrumamento de equipamento público no raio de 1 quilômetro, assim diz o documento. Isso não é fala do Netinho, isso consta no documento feito pela Dersa, pela OS, pelo pessoal que adquiriu a licitação da obra, que ganhou a licitação, e isso tudo está dentro de uma documentação a qual nós tentamos fazer uma discussão, fizemos várias audiências públicas com os deputados na época, só que a população não tinha essa informação e nem essa menção, infelizmente, para poder ajudar a conquistar o que era de direito nosso pela questão do impacto, e hoje a gente ficou com prejuízo. E hoje, graças a isso tudo, nós temos um homem chamado Quintino, que é defensor pelo parque, que ele não está sozinho, a gente às vezes não aparece, mas apoia ele nas redes sociais e apoia ele na luta que ele vem fazendo. Poderia ter muito mais força se o pessoal entendesse a importância de preservar a natureza, a questão de cuidar da história, porque se você vê a fotossíntese, a questão do oxigênio, tudo que é poluição é inspirado pela planta para que transforme essa poluição em oxigênio puro para a gente. Então, muita juventude hoje não sabe disso, que as manchas que as árvores têm, coloridinhas, são tudo fotossíntese. Você fala desse tipo desses líquidos, né? Essas manchas são tudo transformação da respiração da poluição, que ela traz a evidência na própria planta, na questão do respiro, que ela inspira a poluição e inspira oxigênio. E a poluição fica demarcado nela, demonstrando que ela está cuidando do meio ambiente também, com a questão da natureza, que Deus fez tudo perfeito. Agora, em questão assim, que a gente falou da questão do patrimônio histórico, né? Tudo bem, a população pouco conhece essa importância, né? A população precisa ainda aprender muito ainda. Agora, a seu ver, você acha que os técnicos do DPH, do IPHAN, do CONDEFAT, eles também não poderiam ter astúcia, né? De poder ter percebido que, devido à importância da região aqui, que tinha até um sobrado de taipa de pilão aqui,
que foi demolido, né? Podia ter uma ação também muito mais ativa nesse caso? Eu vou resumir assim, estudando um pouquinho o processo judicial, tem uma frase na judicial que diz que a justiça não acolhe quem dorme. Tá. E voltando para a sua pergunta, os técnicos são contratados, então ninguém vai contra o patrão. Tá. Entendeu? Entendi. Ninguém denuncia o patrão. Então é difícil para aquele que defende até mesmo a tese do conhecimento ir de encontro aos interesses do patrão. Tá. Então a população que tinha que estar organizada, infelizmente não consegue ter a organização, porque nós estamos num país com desenvolvimento muito rápido, muita informação e pouco acesso. Sim. Nós temos, em pleno século XXI, uma internet caótica, que era para ter uma internet melhor do mundo, mas a internet nossa é muito lenta. Quando a gente veio falar de internet aqui, os Estados Unidos estava anos-luz na nossa frente. Então, o nosso país ele precisa ter um pouquinho mais rapidez nessa questão de informatização, isso daqui para frente, porque o que a gente já perdeu de conhecimento e de tempo, nós não recupera mais. Né? E tem muita juventude hoje que não tem interesse em conhecimento, em querer aprender, em querer entender as coisas, e às vezes a gente não pode nem culpar eles, porque quando você tira o lazer deles, que é o básico, que é uma praça, que é um campo de futebol, que você socializa todo mundo com a família, com os amigos, você perde a referência de tentar educar eles na questão do direito à natureza, o direito a lazer, que isso a gente tem área, mas não tem a competência dos nossos governantes de transformar, de fato, uma área dessa com uma preservação de um parque para poder a família conhecer a riqueza que ela tem do lado dela, menos de 1 quilômetro. Aí as pessoas viram para mim e falam: ah, Netinho, eu queria conhecer Nova York, eu queria ir para o Paraguai, eu queria ir para o Uruguai, eu queria ir para o Chile, mas não conhece nem o bairro onde mora. Ah, não vai longe, né? A gente vê o Rodoanel que está sendo ocupado como área de lazer. Entendeu? E isso daí tem tempo para acabar. Essa área de lazer que é chamada Rodoanel tem tempo para acabar. Daqui uns dias começa a obra, isso começa a ter um caos de transformação, poluição de carro e sonora, aonde vai dar um transtorno para os animais, os pássaros, para os bichos, e aí isso também tem que ser discutido. Porque quando você ocupa o espaço dos bichos, os bichos vão ocupar o espaço do povo. Já está acontecendo, né? Que já está acontecendo. Então isso tudo, num estudo muito próximo, que a gente observa os ambientalistas, os ecológicos, as pessoas que estudam a natureza, a gente aprende um pouquinho pelos antepassados nossos, que os nossos avós ensinavam como tratar dos animais. Quando a gente fazia arapuca, para aprender o passarinho, a gente cuidava do passarinho por uma questão cultural, não por uma questão comercial. Sim, né? E os valores mudaram. Hoje eu tenho gratidão de ver um passarinho solto, outros têm gratidão de ver ele na jaula. Então, isso é questão de consciência que muitos ainda precisam adquirir. Mas a natureza é a resposta de tudo, né? Você vê a importância do que você, a segurança que você faz de uma área importante. Aqui a gente evitamos muita destruição de árvore, muita destruição de bicho aqui. Nós pegamos isso daqui, molecada estava com facão para derrubar a árvore aqui, era complicado. Depois a gente começamos a botar ordem, foi indo devagar. Inclusive uma área que era de extrema violência aqui, né? O pessoal morria de medo de entrar aqui. Implantar nosso serviço aqui, hoje está 100%. Você vê de tarde os macaquinhos tudo pulando. Pô, que felicidade, a gente fica aqui, né? Manhã inteira. Então, a gente vê os macaquinhos pulando aqui, a natureza, lagarta, cobra, a gente vê tudo quanto é bicho aqui. Eu, como morador do Peri, uma área tão carente, né? A gente gosta, feliz. Porque o ar é puro. Obrigado, também. Viu, pela aula, viu, meu? Obrigado. A gente dá muito bem aqui. Pelas suas palavras aí, cara. Não sei se você sabe, nós temos lá em cima, lá o cemitério dos negros, né? Aonde você fala? Lá em cima, perto antes do Horto Florestal ali, eu não me lembro. Arboreto Vila Malha. Eu fiz o documentário de lá. Nós temos o cemitério dos negros, que muita gente não sabe disso. Eu fiz um trabalho com a Rosana lá. A Rosana a família dela. A Rosana, inclusive... A tia dela nasceu aqui. A Lair. Rosana é uma pessoa que tem um conhecimento fora de série dessa ação. Eu tive com ela aqui.
come nem uma carne de porco. Pô, mas obrigado, cara. Muito obrigado. Você vê o Quintino antes de mim, deixa o meu abraço. Ele tá lá no Horto, na reunião do APAC lá. Tá fazendo feita a carta de A gente tombamento. pede pra Deus prolongar a vida dele por mais 100 anos. Dá essa pra mim, pode ser? Pegar. Então, mas esse aqui tá bem melhor, viu? Obrigado, Ah, Luiz, eu obrigado. tá bem, mano.